Como ajudar a sua ginasta que treina bem, mas sempre erra na competição? Esse é o tema de hoje da nossa live número 189 aqui do canal RGBR, aqui onde você, professor ou professora de R, aprende como formar ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica, mesmo que você não tenha sido ginasta. Olha que maravilha você poder ter esse conhecimento aqui, se preparando aí para competições que estão acontecendo por este ano. Então, continua aqui comigo, porque talvez você já tenha passado por isso aqui, ó. Sua ginasta treina, ela treina muito. A coreografia sai linda lá no treino, se ela acerta, mas quando chega na competição, às vezes é um desastre, né? Eu falo que dá vontade de ir lá pegar essa criança no colo e colocar aí no seu dia a dia, no seu trabalho com a ginástica rítmica. Você também sente isso? Então eu quero te falar o seguinte: esse conteúdo aqui é para você, porque eu já vivi exatamente por isso. Eu já passei por muitas competições com ginastas, já treinei ginastas de categoria escolar, infantil, estreantes, adulto, juvenil, todas as categorias, e eu te digo que eu já vivi, já errei, já passei por isso e eu quero muito compartilhar com você por aqui. E hoje você vai se libertar, então, de uma dor que talvez você nem saiba que ela exista. É sobre isso que você vai entender hoje. Você vai entender por que isso acontece. O que está faltando aí para você? Será que está faltando alguma coisa? Ou será que está sobrando alguma coisa? Fica comigo, porque se você é professor ou professora de ginástica rítmica, esse conteúdo é feito para você dar um passo a mais no seu trabalho com a ginástica e formar ginastas campeãs. Agora, se você não é professor, se você não quer melhorar suas ginastas, se você é pai ou se você é ginasta, sinta-se à vontade para não ficar por aqui, porque esse conteúdo é realmente para professores que são comprometidos com a GR. E eu vou te falar, muitas vezes a gente erra, só que talvez nesse momento você esteja errando por um erro que ninguém nunca te avisou. Ninguém nunca te ensinou, ninguém nunca te alertou sobre isso. E hoje você vai descobrir. E eu aqui diariamente, quando eu ligo essa câmera, quando eu posto um conteúdo, eu estou aqui sempre pela falta de professores que sabem sobre ginástica rítmica. É uma luta contra essa falta de conhecimento, é uma luta contra essa falta de informação, essa coisa que as pessoas às vezes não querem compartilhar o conhecimento, ficam para si. São pessoas que escolhem fazer dessa maneira. A minha escolha é outra. E eu quero saber de você. Você já passou por isso? Você já sentiu pessoas que sabiam muito sobre a GR, mas não queriam compartilhar com você? Então a gente vai entender que aqui existe uma batalha diária, porque eu acredito muito que a maior injustiça é uma ginasta que desiste da ginástica simplesmente porque o professor não está capacitado para isso. Ou então, essa ginasta, que poderia ser a próxima campeã da ginástica rítmica, se perde no caminho por um professor que infelizmente ainda não está capacitado para dar aula de GR. Eu vou te dizer, isso acontece com muita frequência, infelizmente. Muitos professores aí querendo aprender e pouco conteúdo distribuído. Por isso que aqui diariamente você tem conteúdos no nosso canal e você também tem os nossos encontros semanais de ginástica rítmica. Aliás, essa semana está sendo todo dia, né? Então nós temos aulas de aquecimento aí para a Rota das Medalhas, esse evento gratuito feito para professores de GR, porque eu falo aqui que a minha luta é contra a falta de conhecimento, mas eu não falo só da boca para fora, não. Eu faço acontecer. Então, por isso que tem esse evento gratuito para professores de GR acontecendo. Se você ainda não se inscreveu, digita a rota aqui nos comentários, ao vivo aqui comigo, porque você vai receber as informações de inscrição e você com certeza vai poder dar esse passo a mais rumo à Rota das Medalhas na GR. E ó, vou te falar logo, o que eu te ensino por aqui não tá em lugar nenhum. Você não encontra por aí em livros, ninguém te ensina na faculdade, pós-graduação, ninguém te ensina isso em cursos de finais de semana de GR, mas aqui você vai ter algo valioso, testado, aprovado por mim, pela minha experiência como professora e treinadora, e também pelos meus mais de 360 alunos que fazem parte do meu time de professores. Então, quero que você agora anote, preste atenção, se você está aqui comigo ao vivo e se você está assistindo essa gravação também, se você está num lugar barulhento, pensa o seguinte, peça licença para as pessoas e fale assim, eu vou ali porque eu preciso agora estudar. Você não vai demorar muito, mas você vai absorver muito conhecimento se você estiver num lugar tranquilo, um ambiente silencioso e que você possa realmente pensar sobre o que a gente vai falar por aqui. E ó, não é na competição que a sua ginasta erra. Anota isso. Anota isso no seu caderno aí. Não é no dia da competição que ela erra. É no treino que você não tá vendo o erro invisível.
É no dia a dia do seu trabalho que você está deixando de fazer para sua ginasta a contribuição que ela precisa para que ela acerte na competição. Então, eu tenho uma professora que eu converso com frequência e eu falo assim para ela, ó, sempre que tem um problema com a ginástica rítmica, com os meus alunos, tem uma dúvida dos meus alunos, alguma dificuldade, eu falo que aquela dificuldade não é só do meu aluno, é também minha. E a Val funciona assim. Então, aquilo que você traz de dúvida, eu incerteza, eu vou contribuir com você e vou buscar o máximo, porque essa dúvida se torna minha a partir daquele momento. Então, se hoje a sua ginasta está com dúvida e ela está errando, eu sugiro você repensar a forma como você lida com isso. Tem pessoas que escolhem trazer desculpas. Ah, mas por que isso? Ah, mas por que aquilo? E tá tudo bem. São formas de lidar com a situação. Eu cheguei onde eu cheguei, eu acredito que cheguei por conta disso, por não procurar desculpas, mas sim soluções. Então, nós vamos batalhar por isso. Olha só, às vezes no dia da competição a sua ginasta não faz um equilíbrio, não faz um pivô, não faz um elemento de risco, ela erra na competição. Só que ali ela errou naquele momento. Sim, tem os fatores emocionais que podem afetar, tem a expectativa da criança que às vezes está inalcançada naquele momento, né? Sim, existem N fatores, mas um deles está completamente ligado a você. Se hoje você deixou de ensinar a sua ginasta 100% aquilo que ela precisa, aquilo também é seu. Aquele erro também é seu. Veja só. Então, essa ginasta não tá conseguindo girar o pivô. Ela erra, ela acerta às vezes no treino, ela acerta às vezes lá na competição, e você volta para casa e você não pega isso para você. O que acontece? Provavelmente faltou um ensino sobre o ajuste técnico do ponto zero, que não fez com que essa ginasta crescesse com frequência em relação àquele movimento e que ela tivesse condições, não só físicas, mas mentais e psicológicas, para atuar naquele movimento na competição. Por exemplo, na semana que vem, durante a Rota das Medalhas, eu vou ensinar a você como funciona a minha metodologia. A minha metodologia, ela abrange também o treinamento mental, que vai preparar essa ginasta para que no dia ela esteja em flow. Você sabe o que é estar em flow? É quando essa ginasta, ela entra para se apresentar e ela sabe exatamente aquilo que ela tem que fazer. Você acha que, sei lá, Beethoven, quando tocava música, ele ia na sorte? Não, ele tinha praticado muito. Quando Jordan acertava suas cestas, é porque ele tinha praticado muito. Só que não pela quantidade de repetição, mas pelo saber do que fazer, que é o estado de flow. E aqui eu quero que você entenda que se a sua ginasta hoje está treinando bem, mas está errando na competição, com certeza por trás está faltando aquilo que você tem nas mãos. E aí eu quero te falar, eu já errei. Eu admito, eu preciso abrir para você a minha história. Por muitos anos eu trabalhei com ginástica rítmica e por muitos anos eu inclusive não fiz aquilo que você vai ver daqui a pouco aqui nessa aula. Por muitos anos eu entendia a ginástica rítmica de uma outra forma. E quando eu ia para a competição eu não entendia porque algumas ginastas se destacavam e outras não. Não era claro para mim aquilo, tinha uma venda nos meus olhos. Então, no fundo, eu falhei de alguma maneira como profissional por não saber aquilo que precisava saber naquele momento. Só que eu te digo, não tinha um canal do RGBR como esse para hoje trazer todas as informações para você, definitivamente. Eu tive que aprender no acerto e erro, na tentativa e erro, o tempo inteiro. Muitas vezes com pessoas ao meu lado contra essas tentativas, porque elas me falavam, Val, isso aqui a gente já tentou aqui, não funciona. E aí, eu batalhei, estudei, fui pesquisar, me entrei de cabeça na ginástica rítmica para entender, e por isso hoje eu tenho propriedade para falar. Por isso eu tive os resultados que tive, com propriedade para falar sobre isso. Então, eu já errei sim, você pode estar nesse momento, no mesmo momento que eu estive lá atrás, mas com essa aula de hoje tudo vai ficar muito mais fácil para você. Eu quero te falar o seguinte, você precisa ensinar a sua ginasta a treinar como se ela estivesse em competição. E aí, por que eu te falo isso? Esses dias eu estava assistindo, inclusive, uma reportagem da Camila Ferezin, que é treinadora da seleção. E nessa reportagem, tanto ela quanto as ginastas falavam o seguinte, olha, a gente faz de tudo para simular ao máximo o que vai acontecer no dia do campeonato.
Esse ano vai ter Campeonato Mundial de Ginástica Rítmica aqui no Brasil. Essas ginastas vão competir em casa, mas vai ser uma arena lotada, vai ser algo incrível. Porém, a expectativa e a ansiedade dessa competição é natural que possa atrapalhar essas ginastas e que pode vir a ter alguma questão nesse momento. Mas, se elas já estão extremamente treinadas a fazer exatamente o que elas vão fazer no dia, as chances de fugir do controle delas é muito menor. Então, elas diariamente treinam como se elas estivessem na competição. Anota isso aí no seu caderno. Para tudo agora e pensa, você está dando para sua ginasta a oportunidade de ela treinar como se ela estivesse na competição, de ela vivenciar aquela experiência mesmo sem vivenciar, de antecipar essa experiência para sua ginasta? Eu te falo o seguinte, quando a gente trabalha, por exemplo, o treinamento mental, que os psicólogos, né, indicam para os atletas de visualização, essa técnica de visualização que muitos atletas utilizam, ela é simplesmente porque o nosso cérebro não tem capacidade de entender o que é real do que era imaginação. E aquilo que é imaginação naquele momento, um dia vai se tornar real, porque o nosso cérebro trabalha em direção a isso. Então, se você hoje está pensando se vale a pena aplicar tudo isso, não sou eu que estou te dizendo. É também a neurociência. São os estudos e as experiências mais próximas à ginástica rítmica de sucesso, ok? E eu vou te falar mais. Lembra que eu falei da seleção brasileira? Não sei se você observa aqui que elas estão indo para um treino controle. Essa imagem primeira da seleção brasileira era antes das primeiras viagens de competição das ginastas nesse ano. Então, elas tinham um treino controle aberto, que é chamado um treino, né? Uma mostra, uma simulação de competição. E nesse treino controle, observe que elas estão de colã. Sim, porque elas estão aproximando ao máximo da realidade da competição. Quer dizer que vai ser esse colã, precisa ser esse colã, é isso que vai fazer diferença? Não, mas estar de colã já faz um bum bum no coração da ginasta. E mais, aqui do seu lado também tem uma imagem das nossas ginastas que agora foram selecionadas, né, para o Mundial de Ginástica Rítmica oficialmente. Bárbara Domingos, Giovana Santos são as ginastas selecionadas na equipe individual do Brasil. Então, quero aqui dar parabéns. Hoje eu recebi uma mensagem muito carinhosa da mãe da Babi, que é uma mãe, né, muito competente, aí a sua família, junto com o Lopes, que eu acompanhei já faz alguns anos e que tem um carinho enorme porque eu sei da dedicação de Babi e sei o quanto ela é merecedora disso, o quanto ela se superou em muitos momentos, passou por cirurgia, por lesão, teve que ficar afastada, overtraining e várias outras questões, e nesse momento ela está super bem no seu auge, mais uma vez superando, fazendo história para o Brasil, né? E agora está selecionada para o Mundial. E além disso, temos Giovana Santos, também talentosíssima, nossa ginasta que já foi do conjunto, ginasta olímpica de conjunto, e está aí batalhando dia a dia pela sua vaga e conseguiu nesse momento. Então, tenho um grande carinho por Gigi também, sua treinadora, e quero parabenizar elas e a toda a equipe de professores e treinadores que fizeram parte dessa jornada. Porque sim, desde a primeira ginasta, a primeira professora, quando essa ginasta pisou lá no tapete, essa pessoa também é responsável por isso. E também deixar aqui meus parabéns pela trajetória de Solange e Maria Eduarda Alexandre, são uma ginasta talentosíssima e que nesse momento ficou como reserva do nosso time Brasil, mas que isso não apaga o seu brilho em toda a sua jornada aí de excelência na ginástica rítmica. Agora, voltando aqui à imagem, elas estão aí no treino controle, aliás, num treino antes do Campeonato Pan-Americano de Ginástica, que foi em Assunção, no Paraguai. E observe que elas estão no treino de colã. Então, aquele treino de pódio realizado antes da competição também é feito de colã. E por quê? Porque esses dois treinos, o treino controle e o treino de pódio, eles estão buscando aproximar a experiência da competição. O ritual de colocar o colã, o ritual de entrar em quadra, do aparelho às vezes escorregando no colã, tudo isso é simulado com antecedência. Então, se você quer ajudar a sua ginasta a não errar na competição, faça isso também. Porque o maior erro dos profissionais de GR hoje é pensar que a medalha vem com quem treina mais. Só aquela ginasta que passa mais a sério, que treina mais, que isso, que aquilo. Será que é essa? Ou será que é aquela que treina certo? Com a metodologia certa, com o caminho certo, com acompanhamento certo do profissional? E ó, se você quer levar suas ginastas ao pódio, tem uma boa notícia para você.
Esses conteúdos aqui do nosso canal sempre contribuem, mas eu quero dar um up, eu quero trazer mais para você. Então, no dia 4 de agosto, na próxima segunda-feira, nós vamos começar a Rota das Medalhas na Ginástica Rítmica, um evento gratuito para professores de GR, que vai acontecer segunda, quarta, sexta e domingo. São 4 aulas que você precisa assistir, a menos que você não queira melhorar na GR. Você precisa assistir, a menos que você não queira levar suas ginastas a serem melhores ginastas na ginástica rítmica. Então, digite rota aqui nos comentários se você está comigo ao vivo ou está assistindo essa gravação aqui a tempo de participar do nosso evento. Inscreva-se gratuitamente, porque esse evento é feito para você e vai com certeza contribuir demais, assim como outros professores de GR que também passaram por essa trajetória. Então, nessa semana, ainda hoje, né, às 9 da noite, nós temos a nossa última live de aquecimento. Essas aulas ficam disponíveis ainda por alguns dias, você consegue assistir. Então, a aula 1, que falou sobre espaço físico, sobre coreografia na aula 2, como levar suas ginastas para a competição mesmo sem estrutura na aula 3, e hoje a gente vai falar sobre regras da GR sem mistério, aquilo que ninguém quer te ensinar sobre as regras da modalidade. Tudo isso de forma gratuita, mas você precisa estar inscrito no nosso canal, no nosso evento e participar do nosso grupo VIP, que é por lá que você vai receber os materiais exclusivos do nosso evento. Todas as segundas às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia, nós temos um bate-encontro por aqui. Então, anote na sua agenda, esteja presente comigo, porque aqui você aprende como formar ginastas que ganham medalhas na ginástica rítmica, mesmo que você não tenha sido ginasta. Grande satisfação poder contribuir com você. Qualquer dúvida que você tenha sobre GR, não se acanhe, coloca aqui nos comentários, coloca no direct, manda uma mensagem para mim, que eu vou te atender com a maior satisfação. E eu vou te dizer, parece estranho, né? Parece estranho que alguém se ofereça para te ajudar? Entenda, o mundo pode ser diferente daquela ginástica que você viu lá atrás. Eu estou aqui para te ajudar de verdade e juntos somos mais fortes. A gente se vê.